Queridos, saúdo com reverência senhor presidente da UMADENE, pastor José Carlos de Lima, primeiro vice-presidente, pastor Roberto José. Em vossos nomes, externo esta saudação a todos os membros desta diretoria UMADENE, como toda a membresia da UMADENE. Com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto que está na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículos 31 ao 35. Eu estou com a edição contemporânea e que, se nós pudermos lermos no texto, no projetor, para lermos em uma só versão. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31, por favor, ao 35. Não, é só para ler junto com nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Diga amém. Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Queridos, antes de dissertar o texto, quero fazer menção de louvor e gratidão a Deus pela honra e ao meu pastor, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, meu pastor da nossa convenção, Comadal, a toda a diretoria da Comadal, aqui tão bem representada pelos seus membros, aos pastores que compõem a Comadal, esta convenção que é responsável pela minha vida, pela minha conduta, pelo que eu aprendi e tento servir e seguir até hoje. Então, externo esta gratidão a esta convenção que tem me ensinado a ser crente. Quero remeter esta honra ao meu pastor regional, pastor Arnóbio Tavares, segundo vice-presidente da convenção, Comadal, e obviamente que representa os olhos, a boca do reverendo pastor José Orisvaldo Nunes sobre a minha vida. Muito obrigado, meu pastor. E gostaria de citar nomes dos pastores presidentes das convenções respectivas aqui apresentadas, mas os irmãos vão te convir, mas deixo um abraço e a alegria de rever, e entre eles muitos amigos. Queridos, há uma proposta temática e eu quero me ater sobre ela dentro do que nós aprendemos com os nossos pastores, andarmos com os conhecidos para não nos perder.
Quando nós lemos, mas antes deixa-me corrigir um lapso, a minha esposa, que com certeza está mais nervosa do que eu, está orando por mim. Irmã Marilza, eu quero observar que quando nós lemos o capítulo 8 de João, os irmãos percebem que há um questionamento acerca da identidade de Cristo. Os judeus, sobretudo o grupo mais importante, fariseus, questionavam quem era Jesus, de onde ele vinha, e Cristo vai responder acerca de uma despedida, acerca que ele era de cima. E a Bíblia mostra que eles não entenderam. E Jesus diz a eles: quando eu for, ou quando vocês me levantarem do madeiro, saberão que eu sou. Vejam o que ele vai dizer no texto, dizendo: aquele que me enviou está comigo, ponto, vírgula. Nunca me deixou, vírgula. Tem uma condicionante. Porque ele diz, porque eu sempre fiz o que lhe agrada. Tendo dito ele isto, muitos creram nele. O interessante é que aquele que me enviou está presente e nunca me deixou, passado. O futuro está em aberto. Quando nós analisamos o que Paulo identifica de Jesus, vamos ter motivos de sobra para entender, porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, que é considerado o maior tratado teológico, ela é tão importante que um dos maiores considerados pregadores do final do século IV ao início do século V, João Crisóstomo, ele exigia que pelo menos uma vez por ano lessem a carta de Romanos em voz alta para ele ouvir. Quando nós analisamos homens que marcaram a história do cristianismo, como Wesley, Lutero, como Agostinho, eles afirmam que a fé, a base, a estrutura da fé deles conseguida na leitura, na observação da carta aos Romanos. Isso implica dizer o quanto ela é importante no contexto da salvação, porque Paulo, ele é tremendo, ele é inteligente. Veja que no capítulo 7 aos Romanos, Paulo vai falar de um contexto jurídico. Ele vai mostrar um julgamento da lei com a graça. Quando entra no capítulo 8, capítulo 7, ele mostrou o arrolar do processo. No capítulo 8, ele reserva os primeiros 17 versículos para falar que agora o Espírito Santo guia os filhos de Deus. Do versículo 18 ao 27 do capítulo lido, ele mostra que é necessário um sofrimento, mas aponta para uma glória futura. Então, do versículo 28 ao 30, ele vai daí para frente mostrar o resultado do processo, mostrando a vitória. E conclui com um hino de louvor e ação de graças pelo resultado. Observem que Paulo, ele vai mencionar 7 testemunhas de acusação, que com o poder de testificar, separaram a geração de Adão, separaram a geração de Israel de Deus. Se os irmãos observarem, dentro do que Paulo está falando em um contexto jurídico, com a devida vênia dos doutores de direito, você vai observar que as testemunhas não pertencem ao autor, mas ao juiz. A testemunhas pertence ao juiz, o olho, os ouvidos do juiz. Por isso que há uma responsabilidade de dizer a verdade e nada mais que a verdade e toda a verdade, sujeita às sanções da lei. Então, quando nós lemos o capítulo 3 do Gênesis, em síntese,
Os irmãos percebem, eu aprendi com o meu pastor, e faço menção de citar Eclesiastes 7, 29, que Deus fez o homem perfeito. Então, o pecado, a desobediência, entra no capítulo 3 do Gênesis. Quando o pecado entra, veja que se nós analisarmos o atributo da onisciência de Deus, é óbvio que ele sabia. Mas quando o pecado o invade e o homem peca, veja que Deus vem como inocente. Onde estás? Dentro de uma visão crítica, tira o poder de onisciência. Mas é porque o devido processo legal é um princípio divino. Eu não posso ser condenado ou julgado sem direito à defesa. Então Deus, por isso, vai dar direito ao homem de se defender. Cadê você? Estou escondido. Porque eu tive medo quando eu ouvi tua voz e me escondi porque eu estou nu. Quem te mostrou que estavas nu? Oportunidade de defesa. O pecado entra denunciando o homem, o teu pecado te denuncia. O pecado denunciou, trouxe a denúncia e Deus deu o direito de defesa. Aí Adão transfere a responsabilidade para a mulher para a serpente, e Deus sabia a índole da serpente, ela não tem o que argumentar. Então observe que aqui o homem não teria mais desculpa, porque aqui entram as testemunhas, que são olhos de Deus, denúncia, aceita pelo juiz. Então observe que aqui, o pecado que entrou, a desobediência que entrou, conforme Judas 1:6, lá nos anjos, que eles foram cometer o mesmo erro, princípio de igualdade, o mesmo crime, e Deus não deu direito à defesa, eles não tiveram direito à apelação, e nem advogados, porque eram eternos. Então eles esperavam aqui que Deus aplicasse a súmula vinculante, que é o uso da jurisdição, ou seja, um julgamento pelo mesmo crime já tinha sido feito, então tinha que aplicar o mesmo entendimento. Então há transferência de responsabilidades. Aí a gente teria direito a um indulto, que tem que ter merecimentos, no mínimo bom comportamento. A gente teria direito à anistia, que é algo dado a um povo determinado. Ou a gente teria direito à graça que é dada a pessoas especiais, quando o merecimento não há. Então veja o quanto você é especial, o quanto nós somos especiais. Indulto, não tem direito, eles não têm um bom comportamento, não tiveram. Anistia, não merece. Perdão, qualquer um pode dar, mas graça não. Só o topo, só quem está em cima. Aí ele nos dá a graça, porque a exigência da denúncia e a contundência do crime era para nós incorrermos já no Apocalipse 20. Não era para ter Apocalipse 20, o juízo final. Era para terminar ali, logo no comecinho. Por conta da gravidade do crime. Mas, como Deus resolve nos diferenciar, porque os anjos não tiveram a graça, porque eram eternos, graça é para nós. Aí ele vem com a graça e protela o julgamento. Observem que quando nós vamos para o capítulo 6 do Gênesis, se você partir de um pressuposto numerológico, capítulo 5 do Gênesis, viveu Adão 130 anos, gerou 7. Viveu 7, 105 anos, gerou Enos. Para você chegar em Noé, vai dar mais de 1 milênio, vai dar 1556 anos. Daqui ao dilúvio. 1 milênio e meio. Então Paulo, aos Romanos 5, 12, ele diz, por um homem entrou o pecado. E o pecado trouxe a morte.
E a morte passou a todos. Ele está falando não só, veja, a todos. Até dilúvio, o pecado prevalece. Porque todos pecaram, a morte passou a todos. Olha a gravidade. Aí capítulo 6 do Gênesis, você percebe que há uma petição. Há uma provocação. Paulo diz que o pecado, Romanos 5,14, a morte reina desde Adão. Então não há uma provocação, queremos um julgamento, porque Paulo diz, o pecado aumentou, o pecado abundou. Aí Deus observa o capítulo 6 e as testemunhas estão lá. Pode analisar. Afastou a geração de Adão. A tribulação é uma, a angústia é outra, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. 7 testemunhas. E elas não mentiram. Denunciaram o erro da geração de Adão. Aí Deus diz, vou eliminá-los. Não dá mais. Vou desistir. Aí vem, aplica a sentença, destruição total. Mas aí ele lembra de quanto nós somos especiais e a graça vem de novo e Noé é salvo pela graça e a sua família. Se você passar o dilúvio, chega o capítulo 11, o pecado prevalece com a morte. E essas 7 testemunhas afastam a geração de Noé de Deus. O capítulo 12 do Gênesis vem um processo espiritual que Deus investe pesado. Israel, aliança de sangue de novilho, lei, rituais, a lei baseada num tripé, juízos, estatutos cerimoniais. Deus cerca Israel para não o pecado prevalecer. Pastora Vaninha, Israel é um xodó, menina dos meus olhos. Projeto espiritual para vencer o pecado e a morte e trazer de volta todas as famílias a mim. Gênesis 12, 3. Mas o pecado vem e tira Israel do foco. E o Israel peca como o princípio. Aí Paulo, Romanos 5,14, o pecado, a morte reina desde Adão até a lei, até Moisés. E essas testemunhas estão lá. Quem afastou esse povo, essas gerações de Deus, foram essas testemunhas. Porque quando convocada, elas testificavam, erraram, pecaram, tentei, eles não aguentaram, eu estava lá, eu vi. Veja que o final do Velho Testamento, capítulo 3, o último versículo e o capítulo 4 de Malaquias, está falando do dia do Senhor, o juízo. Veja que depois daqui vem um período de silêncio. Um silêncio que é interrompido, é vindo pela desobediência, pelo pecado. Porque essas testemunhas testificavam e não podiam mentir, porque pertence ao juiz. Israel é afastado de Deus. Aí vem o período de silêncio. Teologicamente, na minha mente, quando Jesus aparece a João depois da ressurreição, no Apocalipse, Revelação, vai mostrar a ele as coisas que já aconteceram e as que iriam acontecer. Então, no meu pouco entendimento, eu acho que Jesus mostrou isso a João. Porque João capítulo 5, versículo 1, a começar do capítulo 4, aparece um trono de um julgamento. Então isso implica dizer que todas as hostes, o pecado, a morte e o inferno, pediram um julgamento final. Uma petição oficial.
Por quê? Nós reinamos. Paulo disse, a morte reina. E quem reina é quem manda. Eu venci. Veja que a petição foi tão considerada que é marcado um julgamento. Aí dá para observar o julgamento. Acusação, testemunhas e réu. Não tem defesa. E como eu disse que o devido processo legal é um princípio divino, aí Deus dá a oportunidade, falta defesa. Aí João diz que um anjo gritou: quem vai aceitar o processo deles? O processo era tão terrível da nossa condenação ou absolvição, que João disse que um lado do livro não deu para notar a nossa culpa, os nossos pecados, os nossos crimes. Viraram o outro lado, enrolaram, selaram com 7 selos e entregaram a quem pode julgar. E João disse que na mão direita do que estava sentado no trono, ele vê um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E o juiz grita, manda um anjo proclamar: quem é digno, quem aceita o processo? Aí o anjo diz: ninguém, Senhor, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém aceita o processo. Porque não tem brecha, Senhor. É impossível nem para atenuar a pena ou diminuir a pena, a brecha. A gravidade do crime é muito grande. As provas são robustas, contundentes. E ninguém quis aceitar. Aí João diz: eu chorava muito, porque ninguém quis me defender como advogado. Era para súmula vinculante, o mesmo entendimento terminar aqui, ser aplicado aqui. Agora só restava a sentença. Aí Paulo escreve a Filipos, aos irmãos de Filipenses. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Aí Paulo diz, da mente de pregador, como crente, que há silêncio. Ora, só resta a sentença, não tem defesa, ninguém assume, o crime é grave, vou aplicar o juízo. Aí se apresenta alguém, meritíssimo, eu aceito o processo, eu vou descer e vou advogar. Mas só que havia proibição legal, havia impedimento legal no contexto do judicial. E qual era? As prerrogativas. Então, quando ele se predispõe, a acusação pega as prerrogativas e diz, meritíssimo, ele não pode, há impedimento legal. Quais são? Que argumentam? Ele é o verbo, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Por ele todas as coisas foram criadas. Então há prerrogativas, há impedimento legal. Aí o juiz aceita o argumento da acusação. Aí olha, gente, que coisa linda. Paulo mostra aos Filipenses, pode continuar lendo o capítulo 2 que você vai encontrar. Ele diz, meritíssimo, eu estou disposto a abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou abrir mão de ser o alfa, ser o ômega, vou me despir da minha glória.
mas eu não vou desistir deles. Eu vou descer, vou viver como eles, vou me humilhar, mas eu vou advogar. Aí cumprindo, cumprindo o contexto temático, cumprindo Gálatas, disse Paulo, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que já pela lei já estavam condenados. Ele amou o mundo de uma tal maneira, disse João, que não poupou nem o seu próprio filho, mas deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Julgamento suspenso até o arrolar do processo. Eita. Olha que coisa linda. Os irmãos lembram que eu disse que as testemunhas pertencem ao juiz? Você pode olhar que ele passou por uma. A primeira que vem é a nudez e a fome. As duas vêm. Porque nudez, fome, no original, é traduzido como pobre. 1001 famílias que ele podia nascer, mas vai nascer num lugar que nem berço tinha. O nível máximo da pobreza numa estribaria, por mais pobre que alguém esteja aqui, não nasceu num coxo de cavalo comer. Então a pobreza e a fome, símbolo de pobreza, a nudez vem. E por 29 anos acompanha ele. Filho do carpinteiro, morava num lugar que a elite dizia, ali só mora quem não presta, nunca vem nada de lá que preste. E a nudez e a fome dizendo, ele vai desistir. 30 anos, pode olhar, quando o Espírito Santo vem e toma ele, o que é que acontece? A fome diz, agora eu pego. O Espírito leva ele para o deserto e a fome diz, eu vou ver se ele aguenta 40 dias, 40 noites, eu vou derrotá-lo, ele vai desistir. Pode observar que quando o diabo vem, a primeira proposta é ceder. Tu não és o filho de Deus? Manda que essas pedras transformem em pães. Era a hora de fome. E você mata a fome? Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que agora a pobreza entra. Ora, quem de nós aceitando uma proposta de pelo menos 5 milhões de reais, não titubua, não fica zonzo? Como a fome não venceu, o diabo pega ele e diz, agora eu quebro. A pobreza diz, agora eu quebro ele. Leva ele ao pináculo do templo e mostra toda a glória. Não foi 5 milhões, toda a glória do mundo. Diz, olha, tudo isso é meu. É a hora de sair dessa miséria. Só precisa você me adorar e eu te dou. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Elas vão, aí vem a perseguição. A perseguição pelos judeus. Essa perseguição do tema. Ele é perseguido, mas ele não desiste do processo. Quando a perseguição termina, aí a angústia diz, eu vou te ajudar. E veja que a angústia pega Jesus de uma maneira tão feroz, que ele pede ajuda, ele pede socorro aos discípulos. Ele diz, vamos orar comigo, porque eu estou angustiado até a morte. Vamos pelo menos orar uma hora comigo. E veja que por 3 vezes a angústia quis fazer ele desistir do processo. Por 3 vezes ele orou o mesmo assunto. Pai, se possível for, passa de mim esta angústia, este cálice.
Na terceira vez não é resposta. Ele não abre mão do processo. Ele diz: mas todavia, faça a tua vontade e não a minha. Quando a angústia sai, vem a tribulação. A tribulação no original é lançar a vara ao grão. Sofrimento. Os irmãos, nós somos nordestinos. Eu fiz muito isso. Os irmãos lembram que quando os nossos pais plantavam feijões verdes, a gente colhia, colocava no sol para secar. Quando eles estavam secos, a gente entupia o saco, amarrava a boca e madeira no saco de cascar o grão. Aí vem a cruz. Porque eu estava conversando com um jurista e ele disse: Bento, quando o processo não nos dá brecha, quando nós não temos condição de absorver o cliente, só há um jeito, ser sincero. Ele diz: olha, eu não encontrei como lhe absorver, então eu não quero o honorário, eu vou devolver o processo. Ele podia fazer isso porque a lei dizia, a brecha não tinha para nós, mas Isaías diz que em vez de desistir, ele tomou sobre si o nosso processo. Aí a Bíblia diz que ele vai ser descascado pelo chicote. Ele é exposto à vergonha, pendurado na cruz, mas não desistiu do processo. Meio-dia, aí a denúncia, a acusação exige que todo o processo, todo, desde Adão até ali e futuro, fosse depositado para ele. Aí os nossos pecados vêm sobre ele, toda a nossa culpa, todo o nosso erro, tudo de acusação, ele assume. Aí Isaías diz que ele agora está no alto da cruz e olhando nós para ele. Nenhuma beleza víamos para que nos atraísse. O mais indigno entre os homens, homem de dor. Então, meio-dia, veja que no tema há um contraponto. Aquele que me enviou está comigo, nunca me deixou, presente e passado. Mas a condicionante é, porque eu faço o que lhe agrada. Mas agora, pelo afunilar do processo, ele assume o nosso processo. E o pecado faz o quê? Afasta ele do Pai, e o Pai o deixa. Por quê? Porque nós não fazíamos o que agradava a Deus, e ele tomou sobre si isso. O Espírito sai, e agora ele está só no Calvário, a ponto dele gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, como quem diz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me deixaste? Era para ter uma reunião da Umadene aqui em Alagoas, e você está aí dando glória a ele. Diga para quem está ao seu lado: é porque você é especial. Aí agora, com os nossos pecados, a última testemunha vem, a espada. E espada no original é morte. Aí a morte diz: agora ele está coberto de pecado, agora eu venço, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado era a lei. Eles arrebentaram tudo isso, e os nossos pecados foi para Cristo. Aí a morte disse: agora eu pego ele não passa por mim. Veja que 3 horas da tarde daquele dia, ele morre. E o bonito, eu disse isso algumas vezes, é que existem algumas etapas, e dentre elas, 3
tem uma chamada autólise, que é o poder de destruir as células. Por exemplo, se eu morro aqui agora, morri, mas o meu corpo ainda tem células vivas. Aí é quando a morte vem com a sua fase chamada decomposição. O que a decomposição faz? Ela olha, rastreia eu do pé à cabeça, encontrou engano, encontrou pecado, ela entra. E ela entra para destruir as células que ainda vivem dentro do corpo. Ela tem até 24 horas, de 12 a 24 horas, para decompor. Como é que ela faz? Ela para a corrente sanguínea, ela esfria o sangue, e ela traz o pallor, que é o corpo pálido. Então, com 24 horas, 12 horas, com 13 horas, a putrefação já está querendo entrar. Porque a decomposição entrou, achou pecado e engano, entrou. Aí ela, quando termina, mata as células que ainda vivem, aí a putrefação vem. A putrefação vem com um poder alto no intestino e vem decompor e apodrecer. Ela tem de 24 a 48 horas. Quando dá 24 horas, o ser humano já está podre, apodreceu, vai feder. É isso. Quando ela termina a putrefação com 48 horas, o corpo já está sepultado. Aí vem a colonização, que é os germes, os insetos. Eles vêm, já está podre, decomposto, está enterrado. Elas vão fazer ali o seu habitat e a sua fonte de alimento. E vai comer o resto do corpo humano e o ser humano torna pó. Os estudos dizem que no caso de Jesus era pior, porque ele já estava muito degradado pelos chicotes dos ferimentos. Então, essas fases não ia precisar tanto tempo. Veja que quando Jesus, 3 horas depois de morto, já era para a decomposição ter entrado, ele está no sepulcro. A morte parecia ter vencido. As 7 testemunhas são verdadeiras. Elas não mentem. Pertencem a Deus. Aí a morte diz, agora eu vou olhar o resultado. Quando entra no túmulo, com 3 horas depois, o corpo estava quentinho, a pele rosada. Por quê? Porque o nosso processo terminou na cruz. O nosso pecado ficou na cruz. Quando ele entra, ele já não entra como pecado, ele já entra como advogado vencedor. Aí dá para imaginar que a morte diz, eu vou esperar mais um tempo, porque a decomposição tem de 12 a 24. Com 3 horas da tarde do segundo dia, ela entra. Não tinha nada. Aí ela grita pela decomposição. O que está acontecendo? Eu fiz tudo certinho, porque ele está diferente. Coloca aí no quadro 1 Pedro 2,22. Por favor, para você ler comigo, 1 Pedro 2,22. Aí a decomposição grita lá de fora, sem poder entrar no túmulo. Me ajuda, rapidinho. O que é que diz? Quem é que lê? Veja aí, por favor. O que é que está acontecendo na decomposição? Ela diz, com esse eu não posso, ele é diferente. Por quê? Eu rastreei ele, mas não encontrei pecado e nem na sua boca achei engano. Ele é puro, ele é puro, ele é santo. Ficou na cruz. A putrefação não vem. Você vai entender, veja que coisa linda. Ele é a primícia dos que dormem. O primeiro. Se você olhar biblicamente daqui para trás, teve gente que ressuscitou. Lázaro, o rapaz de Eliseu e outros. Mas pode olhar, eles ressuscitaram já podre. A morte venceu, tinha pecado. Você pode olhar que quando Jesus vai ressuscitar, nem a inflamação, que é onde a autólise, ela inflama as células e inflama o corpo, não teve inflamação nos buracos. Nada disso entrou porque não tinha pecado nem engano. Aí 3 horas da manhã, eu quero acreditar no último dia, o pecado é chamado pela morte. Pecado! Estão dizendo que a culpa é sua, porque a gente venceu todos até aqui e ele não. Hebreus 4,15, por favor. O pecado grita e vai ter a coragem de gritar,
para a morte eu vi. Hebreus 4,15, o pecado diz: eu fiz o que pude, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou, ele continuou puro. Diga para quem está ao seu lado: amanhecendo o dia do terceiro dia, o pecado e a morte levantaram bandeira branca. Aí ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma o poder da morte, do pecado, do inferno, prega para as almas da inocência, lá abre o cativeiro e diz: agora nós vamos subir daqui a pouco, porque quem estiver em mim a partir daqui não desce mais, agora é só subir, agora é para cima, quem estiver em Cristo. Ressuscita, Douglas. O juiz dá ordem para recomeçar o julgamento. E agora? Apocalipse 5, João chorava, porque ninguém foi achado digno. Recomeça o julgamento. Nós entramos como réus. As testemunhas pertencem ao juiz, estão lá, as 7 principais. Só que a acusação não comparece, porque já não tem argumentos de condenação. O impacto foi tão grande que a Bíblia diz no capítulo 5 que um anjo ficou tão contente que correu para João, gritando em alta voz: para de chorar, não precisa chorar mais. Ele diz que quando levanta a cabeça já vem entrando no julgamento. Aí o anjo diz: eis o cordeiro, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue ele conquistou a nossa absolvição, e comprou para Deus povos, língua, tribo, raça e nação, e os fez adorador. Vai ter adoração de novo, João. Vai ter adoração no céu, na terra, vai ter adoração de novo, João. Aí neste momento, Paulo diz que depois de condecorado 10 dias, nesses 10 dias dá para entender que o impacto foi tão grande que Deus disse: todos os anjos do céu te adorem. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. E eu vou te dar um nome que é sobre todos os nomes, e ao teu nome todos os joelhos vão se dobrar, e toda língua vai confessar que tu és o Senhor. Toda língua vão te reconhecer aqui, toda língua vão te reconhecer quem tu és. O capítulo 8 é um questionamento da identidade. Aí agora Filipenses mostra quem ele é, de fato e de direito, e todos os joelhos vão ter que botar no chão, e toda a cara vai se dobrar, e vai gritar que o Jesus dos crentes é o Jesus, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Aí Romanos 8, Paulo expressa dizendo, aí veja como ele começa o capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê, Paulo? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me absolveu da lei do pecado e da morte, me absolveu. Eu estou livre. Quem está livre? Quem está livre? Quem está livre? Quem está livre?
Agora eu quero concluir. Olha a gravidade do texto. Aí Paulo, como um bom jurista, advogado, segundo Charles Swindoll, quando ele escreve sobre a valentia e a graça de Paulo, que Paulo tinha um contexto jurídico, ele diz, olha o que Paulo tira onda, gente. Depois dessas coisas, quem tem coragem de intentar acusação contra o escolhido de Deus? Pois é Deus que disse que eles são inocentes. Foi Cristo que morreu por nós, ou antes ressuscitou. Aí ele vai escrever o hino dizendo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Diga comigo: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada. Estamos certos que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Aí, o que é que Deus faz? Segundo o direito, quando o crime é civil, coisas, ele pega o arquivo, o processo e arquiva. Mas quando o crime é na área criminal, que foi o nosso caso, ele remarca. Você está entendendo agora o capítulo 20 do Apocalipse? João diz que viu grandes e pequenos, a terra, o mar, o fogo, o ar, vai devolver todos que já se foram. E vão se abrir livros e outros livros, e vão ser julgados pelas obras que forem içadas no livro. Ou seja, e todos que não estiverem em Cristo Jesus serão julgados segundo a súmula vinculante. Porque está escrito: quem não foi achado escrito no livro da vida será jogado no lago de fogo, preparado para o inferno e seus anjos, que foi o primeiro julgamento. Foram presos e jogados já para esperar esse dia. Mas quem estiver em Cristo, nenhuma condenação a mais. Cadê as mãos daqueles que estão em Cristo? Cadê aqueles que podem dizer: nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Adore a Ele.